Olá, eu sou o professor José Orlando Otero, da Rede Municipal do Rio de Janeiro, Oitabacrê. Neste tempo de isolamento social, o objetivo é estar mais próximo dos alunos, compartilhando conhecimento de geografia com vocês. Então, nós hoje vamos falar sobre o material de complementação didática dessa semana, do dia 18 do 5. Eu vou falar alguma coisa que vocês já estudaram anteriormente, com relação a que nós chamamos de orientação. E o que é orientação? Orientação nada mais é que o deslocamento sobre o espaço geográfico. É necessário que as sociedades humanas se desloquem pelo espaço geográfico. E anteriormente, esse deslocamento se deu de que maneira? Tá? Se deu pela observação dos astros. E os astros foram observados nesse deslocamento. E um dos astros que foram observados foi o Sol, através do seu movimento aparente do Sol, e as constelações do Cruzeiro do Sul, que nos aparecem. Então, nós temos aqui a constelação do Cruzeiro do Sul, e talvez você já deve ter visto essa constelação. Então, o Cruzeiro do Sul é uma constelação visível ao longo de todo o ano no Brasil, sob a perspectiva de quem está na Terra. 4 de suas estrelas mais visíveis estão dispostas na forma de uma cruz, e a quinta, chamada Intrometida, completa o desenho. Então, aqui nós temos uma imagem do Cruzeiro do Sul, eu acho que alguém já deve ter visto isso no céu, e ela, por muito tempo, foi um guia de orientação dos navegadores, junto com a Lua à noite e o Sol pela manhã. Então, a partir daqui, cria-se uma forma de orientação, um deslocamento sobre a superfície terrestre. Posteriormente, nós temos a famosa Rosa dos Ventos, estabelecida pelos pontos cardeais. Os pontos cardeais foram criados pelo deslocamento do Sol ao longo do céu. Então, estabeleceu-se o seguinte: aonde o Sol nasce foi denominado de leste, e aonde o Sol se põe foi denominado de oeste. Através dessa trajetória do movimento aparente do Sol, estabeleceu-se leste, onde o Sol nasce, e oeste, onde o Sol se põe. Essa foi, há muito tempo, ao longo da história dos homens, a orientação sobre o espaço geográfico, aonde os antigos mercadores se deslocavam para suas áreas de comércio, onde navegadores exerciam sua navegação, sempre seguindo essa orientação. Então foi criado, os chamados pontos cardeais. E os pontos cardeais, eles se destacam aqui nessa figura chamada Rosa dos Ventos. Nós temos o norte, o leste, o sul e o oeste. Essas letras maiores que se destacam nessa Rosa dos Ventos são denominados de pontos cardeais. E depois foram criados os pontos colaterais, que são essas letras aqui compostas. Então, você pode observar o seguinte, tá? Quando se junta o norte com o leste, cria-se o nordeste. Quando se junta o sul com o leste, cria-se o sudeste. Quando se une o sul com o oeste, cria-se o sudoeste. E quando se une o norte com o oeste, cria-se o noroeste. Então, aqui nós temos a orientação que muito tempo, até hoje, é utilizada, mas os antigos navegadores, os antigos mercadores, os militares utilizavam para o seu deslocamento sobre a superfície terrestre. Bem, isso aqui já foi falado com vocês, tá? Na semana anterior. Mas vamos agora fazer uma atividade, tá? Com base nos conhecimentos que já possui sobre o uso da Rosa dos Ventos, a Rosa dos Ventos é essa figura na qual nós encontramos os pontos cardeais, norte, leste, sul e oeste, e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Voltando aqui, o uso da Rosa dos Ventos e das direções cardeais faz as atividades abaixo no seu caderno de geografia. Copie o desenho ao lado no seu caderno, marcando, inclusive, as direções dos cardeais e colaterais. Ou seja, o que você vai ter que fazer nessa primeira atividade? Você
você vai ter que montar essa rosa dos ventos no seu caderno. Então, primeiro você monta uma cruz, norte, sul, leste, oeste. Depois você coloca uma linha em diagonal, uma para um lado e outra para o outro lado, estabelecendo norte com leste, nordeste, sul com leste, sudeste, sul com oeste, sudoeste, norte com oeste, noroeste. Então, esse primeiro exercício está estabelecendo esses pontos cardeais. Segundo exercício, envolva de caneta a direção na qual estaria apontando a constelação do Cruzeiro do Sul. O próprio nome já fala, constelação do Cruzeiro do Sul, tá? Então a resposta está aqui, ó, tá? Ela sempre está apontando para a direção sul. Então você vai pegar dentro da sua rosa dos ventos que você fez no exercício número 1, vai colocar o número 2 sul e vai circular, pode ser com uma caneta vermelha, ou no caso um lápis azul, ou seja, vai destacar esse círculo que é onde está posicionado, para onde aponta a direção do Cruzeiro do Sul. Envolva de lápis, terceira atividade, envolva de lápis a direção para onde a bússola aponta. Caso tenha esquecido, consulte os materiais anteriores. Então, a bússola é aquele instrumento que se parece com um relógio, que tem uma agulha imantada, que tem poder de ímã, que sempre aponta para o norte. Então, o exercício número 3, para onde a agulha da bússola aponta? A agulha da bússola aponta sempre para a direção norte. Então, essa é a atividade da página número 14. Vamos para uma outra atividade. As formas que usamos para nos orientar no espaço geográfico mudaram muito nos anos. A sua geração provavelmente utiliza meios digitais, ou seja, celulares, computadores, palm-tops, GPS, meios digitais. Para isso, mas as gerações anteriores, dos seus pais e dos tios, ou mais anteriores ainda, como a dos seus avós, se utilizavam de outras formas para encontrar algum lugar ao qual quisessem ir e não sabiam como. Eu me lembro, né, na minha época de estudante, de jovem, tá? lá pelos meus anos de idade de 12, 13 anos, que eu utilizava um livro chamado Guia Rex. Esse livro, ele constava as ruas em ordem alfabética, as ruas, e no final do livro tinha o mapa de como chegar nessa localidade. Então, por exemplo, queria chegar na Avenida Santa Cruz. Então, observava lá a Avenida Santa Cruz, ela se desloca praticamente lá da região de Deodoro até praticamente Santa Cruz. Então, eu via a localidade, Senador Camará, observava um ponto de referência, ia no Guia Rex, desfolhava o livro e me indicava, no final do livro, os mapas para eu chegar nessa localidade. Essa era a forma de me deslocar. O nome chama-se Guia Rex, que ele era mais completo. Em algumas atividades comerciais tinha até o telefone e o endereço. Tá? Esse livro ainda existe? Sim, ainda existe. Ele está atualizado? Sim, ele está atualizado. Só que agora é de maneira digital. Por que de maneira digital? Vocês têm o conhecimento, tá? Que não é necessário mais utilizar o quê? Utilizar esses métodos antigos. Tá? Praticamente você quer o endereço, você utiliza seu celular, faz a pesquisa e o celular já abre uma tela para você, mostrando a direção, como chegar, qual tipo de transporte, qual é o ponto de referência, qual é a praça. Ou seja, esse método utilizado é um método dos antigos. Então, nós temos aqui, tá? Uma imagem, tá? De um tipo de livro, tá? Onde tinha toda a informação. Era um livro, como você está observando, bastante volumoso. Tinham várias páginas. Então, de todos os endereços e de todas as localidades do Rio de Janeiro. Hoje, apenas com determinado equipamento, tá? E que cabe no seu bolso, você quer ir em qualquer localidade, só digitar o endereço que ele aparece na tela e, às vezes, até, se for um GPS, ele vai até te orientar o deslocamento, ok? Muito bem. Entrevistando, tá? Então, eu vou falar para vocês como vocês vão fazer o trabalho. Agora chegou a sua hora de descobrir com seus familiares mais velhos
faziam antigamente, quando precisavam se orientar no espaço geográfico. Faça as seguintes perguntas para eles e anote as respostas no seu caderno de geografia. Quando queria chegar em algum lugar e não sabia onde era, como fazia para saber? O que usava para isso? Já vou te dar a resposta de antemão. Usava um livro bastante volumoso chamado Guia Rex, aonde eu ia, procurava o nome da rua e essa rua indicava no final do livro uma série de mapas. Isso era o livro básico que se utilizava por seus avós, seus pais não, porque seus pais são mais jovens, mas principalmente pelos seus avós, uma geração mais antiga, ok? Atualmente, você age do mesmo jeito ou usa algum equipamento para encontrar um caminho ou para chegar em algum lugar? Eu tenho quase a certeza, tá, que vocês não utilizam esse livro. Vocês vão utilizar o equipamento que todos têm acesso. Ou vão utilizar um telefone celular, um computador também que esteja logado, esteja com internet, você vai utilizar, e esses tipos de equipamentos vão te levar justamente aonde você quer. Então, no passado, se utilizava esse livro volumoso, tá? Praticamente toda a família tinha um livro desse. E, recentemente, utiliza-se os meios digitais, telefones celulares, GPS, palmitops e computadores, ok? Bem, vocês devem estar observando na televisão que nós estamos com um isolamento social. E, de vez em quando, quem pelo menos presta atenção nos noticiários, deve ter observado que existe uma notícia falando o seguinte: o isolamento social diminuiu, o isolamento social aumentou para a cidade do Rio de Janeiro. Mas como é que eles sabem disso? Tá? Eles sabem através da telefonia celular. Porque todo telefone celular ele está acoplado a uma internet ou está acoplado a telecomunicações. Então, por exemplo, quando você está saindo do seu telefone celular, se ele está ligado, você está sendo rastreado. Tá? O seu sinal está sendo rastreado. Então, a partir desse estudo do rastreamento de sinais, observa-se se as pessoas estão dentro de casa ou estão fora de casa. Então, essa é uma forma de fazer um controle sobre a questão do deslocamento dentro de uma determinada área. Então, nós temos aqui a Secretaria de Segurança Pública de Tocantins, que é um estado da região norte, informou que vai utilizar dados georreferenciamento, que indicam a localização geográfica de aparelhos celulares dos pacientes com coronavírus em Araguaína, no norte do estado. O objetivo é mapear os locais pelos quais essas pessoas passaram nos dias anteriores ao diagnóstico da doença, para saber onde há mais risco de contaminação na cidade. Ou seja, o que eles querem fazer? Tá? Eles querem fazer um levantamento com base no telefone celular deles, para onde eles se deslocaram. Eles foram detectados que estavam com a Covid-19. Então, por onde eles andaram? Então, eles querem fazer um mapeamento para fazer o rastreamento de uma possível contaminação das pessoas que esses pacientes tiveram contato. Então, esse tipo de rastreamento é feito pela telefonia celular. Vamos dar uma olhada aqui na atividade. Compare as formas de localização no passado e no presente. A partir das pesquisas que você fez com as pessoas mais velhas que moram na sua casa. Ou seja, vamos comparar, vamos colocar com relação à geração dos seus avós. Eles utilizavam um livro chamado Guia Rex, que era um livro onde se tinha todos os endereços, telefones de estabelecimentos comerciais e no final do Guia Rex tinha um mapa para aonde a localização das ruas, das avenidas, das estradas e de tudo aquilo que se estava procurando em termos de referência dentro do espaço geográfico. Hoje, você vai utilizar o quê? Hoje você vai utilizar um equipamento chamado celular, ou vai no computador. Quantas vezes você já deve ter feito isso? Quer saber um determinado endereço? Se você não tiver com o telefone celular, vai no computador, acessa o computador, bota o nome da rua e aparece uma série de informações. Aparece quais são os ônibus que passam, quais são as vias, aonde fica, como chegar. Então, existe uma informação mais detalhada. Então, número 1, tá? Qual era a forma antiga? A forma antiga era um livro, é uma forma antiga ultrapassada, era um livro que tinha todos os endereços da cidade do Rio de Janeiro. Esse Guerrex não era só do Rio de Janeiro apenas, não. Isso tinha em todas as cidades, principais cidades do Brasil. Esse livro com essas informações. E hoje nós temos os métodos digitais, tá, de sinais
que vão nos levar ao ponto que nós desejamos chegar. Aponte as principais formas e técnicas de localização que podem ser usadas. Então, telefone celular, pode ser feito rastreamento, antenas de satélite, GPS, computadores. Então, esses meios, eles podem te localizar e te rastrear sobre qualquer parte do espaço geográfico. Tem que estar com o aparelho ligado e tem que estar, no caso, conectado com justamente o satélite, ok? Bem, vamos dar uma olhada aqui com relação, tá, ao movimento de rotação da Terra. O movimento de rotação da Terra é o movimento que a Terra executa ao redor de si mesmo, tá? É o que vai dar os dias e as noites. Nós estamos recebendo a luz solar, significa que onde nós estamos, a Terra está sendo iluminada pelo Sol. Quando chega a noite, nós não vamos ter a luz solar. Então, significa que o período de noite é quando a Terra não recebe a luz solar. E os antigos, para, no caso, se orientar em termos de tempo e espaço, não tinha um relógio que nós conhecemos hoje, tá? Eles se orientavam pela trajetória do movimento aparente do Sol. Ou seja, o Sol descreve uma trajetória aparente no céu. Vocês já têm experiência e sabem que o Sol nasce numa posição mais baixa. Quando é meio-dia, chama-se Sol a pino. Ele está na parte mais elevada do céu e, com o passar das horas, indo para a parte da tarde, ele vai, no caso, se pôr. É a chegada, entardecer, é chegado à noite. Então, os antigos desenvolveram, através do sombreamento da sombra, em que os objetos eram colocados, eles conseguiriam determinar o horário. Era milésimo de segundo, centésimo de segundos? Não, era um horário próximo, ok? Então, a partir daí, criou-se o primeiro relógio para orientar nossas vidas, porque, queira ou não queira, o tempo, eles orientam a nossa vida durante o dia. Tá? Então, isso se deve todo ao chamado movimento de rotação. Então, aqui nós temos aqui, tá, um relógio de sol, vocês podem ver que é um relógio grande, aqui você tem, no caso, uma estrutura. Quando o sol ele bate nessa estrutura, cria-se um sombreamento, você pode estar observando. Tá? Nesse caso aqui, eu vou arriscar, tá próximo de meio-dia. Por que está próximo de meio-dia, professor? Porque justamente a sombra, primeiro, vamos observar aqui o detalhe, tá? A sombra está aqui embaixo do relógio. Se fosse de manhã, a sombra estaria aqui desse lado. Se fosse à tarde, a sombra estaria do outro lado. Então, você pode observar que tem um sombreamento. Então, o Sol, nesse momento, está a pino, ok? Está na parte mais elevada. A esse tipo de relógio, nós nos baseamos no movimento aparente do Sol. O que é o movimento aparente do Sol? É a trajetória que, durante o dia, durante a luz solar, o Sol descreve no espaço. Tá? Então, aqui nós temos um relógio de Sol de 2000 anos, e é encontrado na Turquia. Em minhas escavações que estão sendo realizadas nas ruínas da antiga cidade de Laodiceia, na Turquia, desde 2003, uma grande e rara descoberta foi feita recentemente. Um antigo relógio de sol, que data de mais de 2000 anos, foi encontrado pelos pesquisadores da Universidade Pamukkale, na Turquia. Então, aqui, todo o relógio de sol está relacionado ao movimento aparente do Sol, e o movimento aparente do Sol está relacionado ao movimento de rotação da Terra. Muito bem, aí vem aqui a atividade. Aponte o movimento da Terra que se relaciona com a sombra formada pelo relógio do Sol. Movimento de rotação, ok? Lembrando a vocês que o movimento de rotação é um movimento que a Terra realiza ao redor de si mesma. É o giro que ela dá completo em torno dela. E qual é a consequência? Dia e noite. Uma parte do planeta vai receber luz solar e a outra parte do planeta vai ficar no escuro. Segundo exercício, indique como esse movimento aparente que o Sol faz no céu pode nos ajudar na orientação no espaço geográfico. Foi a criação justamente da Rosa dos Ventos. A Rosa dos Ventos foi criada pela movimentação do Sol, do movimento aparente do Sol no céu. Então, o Sol nasce no leste
ele vai se deslocando até a parte mais elevada do céu e se põe no oeste. Então, a partir daí, a segunda questão, esse movimento, ele estabeleceu o leste, o sol de leste é de manhã e o sol do oeste, ao pôr do sol, é à tarde. E na parte mais elevada do céu é a parte metade do dia, tá? Então, aqui nós temos aqui a segunda questão com relação ao movimento de rotação da Terra, tá? Bem, nesse caso, nós estamos vendo aqui uma imagem, tá, do movimento de translação da Terra. O que é o movimento de translação da Terra? O movimento de translação da Terra é o movimento que a Terra executa ao redor do Sol. É o movimento que a Terra vai girando na sua terceira órbita. A primeira órbita, só para lembrar vocês, é Mercúrio, a segunda órbita é Vênus e a terceira órbita é o Sol. A esse movimento nós chamamos de movimento de translação. É o movimento que a Terra executa ao redor do Sol. Tem aí, basicamente, duas consequências. Quais são as duas consequências? Uma consequência são as estações do ano, tá? Estações do ano, pela ordem de estação do ano: verão, outono, inverno e primavera. Okay? Vocês sabem que o verão, ele, principalmente no Rio de Janeiro, que é uma cidade tropical, que nós estamos num país tropical, os verões são quentes e úmidos, bem quentes. E nas áreas fora do Rio de Janeiro, nas áreas mais afastadas, como chamadas regiões temperadas, as estações são bem definidas. Ou seja, o verão ele é quente, mas existe uma estação com inverno e com neve. Então, as estações do ano são estabelecidas pelo movimento de translação da Terra. E a outra consequência é o ano. Quando a Terra ela dá uma volta completa ao redor do Sol, nós chamamos de ano. E quanto tempo demora isso, professor? Demora 365 dias e 6 horas para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol. Esse é o tempo do movimento de translação da Terra. Aí nós temos aqui duas imagens. Estabeleceram aqui imagens do Natal. Nós temos aqui Nova York, tá? Localizada nos Estados Unidos, no hemisfério norte, tá? E nós temos aqui o Rio de Janeiro, localizado no hemisfério sul. Eles pegaram imagens do mesmo período. Aqui, época de Natal, ok? Natal aqui e simultaneamente Natal aqui. Você pode observar o seguinte, que o nosso Natal, tá, é durante o verão. Então, as praias estão aqui, de uma certa forma, cheias. Porque, vocês devem se lembrar, como é que é o verão aqui no Rio de Janeiro, ele é quente. E ele pede uma praia. Tá? Já aqui em Nova York, vocês podem observar, embora que a imagem não é muito nítida, mas eu vou falar para vocês, tá? Que aqui há possibilidade de cair neve. Está frio. Está no inverno lá. Então, quando for inverno em Nova York, será verão no Rio de Janeiro. Então, aqui, época de Natal no Central Park de Nova York, a maior das cidades do mundo. Fica localizado nos Estados Unidos, no hemisfério norte. Por isso, os dias nos finais do ano são frios, em decorrência do inverno. Já na mesma época, próximo Natal, tá? Nós temos Praia Carioca no Rio de Janeiro. Vou te falar aqui que aqui parece a Praia de Ipanema, região de Ipanema. Praia Carioca do Rio de Janeiro, por causa da sua localização no hemisfério sul, a cidade do Rio de Janeiro registra altas temperaturas nos últimos dias do ano. Então, são altas temperaturas. Aqui é verão e aqui é inverno, uma consequência do movimento de translação da Terra. Então, vamos agora fazer o exercício. Sobre o movimento de translação e as características das estações do ano nos dois hemisférios, responda as questões abaixo no seu caderno de geografia. Além da formação de 4 estações do ano, número 1, aponte outra consequência do movimento de translação para a rotina das pessoas. Então, nós teremos o seguinte, tá? Que durante o verão, a temperatura é elevada, ela é quente, então você vai ter todo um hábito diferenciado. Já aqui, durante o inverno, a temperatura é mais baixa. O seu hábito de vida vai ser totalmente contrário desse hábito aqui com relação ao verão carioca.
Explique, segunda questão, explique a partir das imagens e das características do movimento de translação os motivos para a diferença de estação do ano entre os hemisférios sul e o hemisfério norte. Então, no hemisfério sul, quente, não está chovendo, mas vou falar para vocês, é quente devido à grande evaporação, vai chover. E aqui, devido à baixa temperatura, vai ter possibilidade de ter precipitação, ou seja, cair queda de neve. Tá? Então, aqui nós podemos observar que são dois momentos diferenciados do movimento de translação da Terra. Bem, estamos encerrando esta videoaula, esperando que todos fiquem bem junto às suas famílias. Vai passar e logo estaremos juntos na escola. Até a próxima aula.